Bom dia, pessoal! Hoje é dia 19 de outubro, segunda-feira, e na nossa aula de Geografia nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho na unidade 7, que fala sobre os direitos trabalhistas e condições de trabalho. Então, nas páginas ali 110, 111, 112 e 113. Vamos dar sequência aqui. Eu gosto que ele funciona tudo bem, enquanto eu estou brincando. Depois, quando eu vou dar aula para valer, ele para. Quais equipamentos ou vestimentas de trabalho os profissionais retratados nas fotografias estão utilizando? Qual a importância deles para esse trabalho? Tá? Você conhece algum direito dos trabalhadores brasileiros? Qual? E no seu dia a dia, onde você encontra mulheres trabalhando? Quais atividades elas desenvolvem? Então aqui, ó, tem trabalhadores na construção civil, ó, eles estão de capacete, óculos, roupa de proteção, cinto de segurança, e pesquisadoras do Laboratório de Anatomia e Fisiologia do Cafeeiro da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Tá? O trabalho dessas pesquisadoras aqui contribui para melhorar os cafezais. Então aqui é mais ilustrações, né? Ó, aqui tem mulheres trabalhando no laboratório. E daí na nossa página 112 fala sobre os direitos dos trabalhadores, então nós vamos fazer a leitura. De acordo com a atual Constituição brasileira, todas as pessoas têm o direito de trabalhar e receber um pagamento que não pode ser inferior a um salário mínimo. Além do pagamento, há outros direitos garantidos por lei, como aposentadoria, 13º salário, férias remuneradas, descanso semanal, licença maternidade e paternidade, seguro-desemprego, vale-transporte e fundo de garantia. No Brasil, esses direitos são assegurados ao trabalhador pelo registro na carteira de trabalho, que é feito pelo empregador. Tá? Salário mínimo é o valor mínimo que um trabalhador deve receber por seu trabalho, estipulado por lei, o que deveria garantir sua sobrevivência. Aqui diz, é uma foto, né, da licença maternidade e paternidade do Brasil, que é um direito previsto na Constituição, e ela permite que a mãe se ausente do trabalho por 4 meses, 120 dias, e o pai por 5 dias após o nascimento do filho. Né? É uma questão de aleitamento materno, até os 6 meses a criança não deve se alimentar de outra coisa a não ser o leite materno, então a mãe tem garantida 120 dias, né, dessa licença maternidade. Toda pessoa que trabalha, tem o seu registro em carteira, é obrigada a fazer uma contribuição mensal de uma parte do seu salário ao Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS, órgão do governo federal. É essa contribuição feita ao longo dos anos que dá ao trabalhador alguns direitos, como a aposentadoria. Trabalhadores autônomos também podem contribuir para o INSS, para ter alguns direitos trabalhistas garantidos. As pessoas que têm subempregos geralmente não contribuem mensalmente para o INSS, pois seus rendimentos costumam ser pequenos e incertos. Dessa forma, quando ficam idosas ou incapacitadas de trabalhar, não recebem nenhuma assistência do INSS. Apesar de direitos trabalhistas serem hoje uma realidade no Brasil, eles nem sempre existiram. Além disso, algumas vezes não são respeitados pelos empregadores. Para exigir seus direitos, os trabalhadores passam a se organizar em sindicatos, que são associações formadas por trabalhadores, né, que exercem a mesma profissão ou lutam por um interesse comum. Então, esses sindicatos, eles existem para batalhar pelos direitos do trabalhador e geralmente são pessoas da mesma categoria. Por exemplo, os professores têm o sindicato, né, dos professores estaduais, e tem o sindicato também dos professores particulares. Tem o Simpro, tem os estaduais é CEPERG, se eu não me engano. É CEPERG. Então vamos lá para a parte da remuneração. Será que todos os trabalhadores recebem remuneração suficiente para atender às suas necessidades? Leia a tabela, observe a charge e responda as questões a seguir. Brasil, rendimento mensal por trabalhador em 2015. Salário mínimos recebido. Até um salário mínimo, 21% da população. De 1 a 2 salários mínimos, 45%. De 2 a 3, 15%. De 3 a 5, 10%. De 5 a 10 salários mínimos, 6%.
de 10 a 22 e mais de 20 salários mínimos, 1%. Quem é ele? É o novo salário do trabalhador. E o grandão que o acompanha é o preço das coisas. Geralmente o salário mínimo não consegue suprir as necessidades, né, básicas de uma pessoa, um trabalhador, um pai de família. Então vamos lá. Quantos salários mínimos recebe a maior parte da população brasileira do Brasil? Em cada 100 trabalhadores, quantos têm esse rendimento? Daí aqui está na tabela, ó, gente. Que recebem até um salário mínimo, de 1 a 2 salários mínimos, 45% da população. A maioria recebe isso aqui. Quantos salários mínimos recebe a menor parte dos trabalhadores do Brasil? 20 salários mínimos, ó, 1%. E com base nesses dados, qual a sua opinião sobre os rendimentos dos trabalhadores no Brasil? Gente, o salário mínimo está 1.095, se eu não me engano. Mas o salário mínimo, hoje em dia, se tu vai fazer compras, se tu paga luz, se tu paga água, se tu tem internet, um salário mínimo para manter uma família é muito difícil, porque tu não consegue suprir as necessidades básicas, a alimentação, a carne, tá tudo muito caro. Então a pessoa que recebe um salário mínimo tem que ter esses cortes e esse tipo de economia. 1.050? Ó, uma voz do além me disse que é 1.050 salário mínimo. Agora vocês imaginam, cada vez que a gente vai no mercado para comprar frutas, verduras, carne, pão, a gente gasta em torno de 100, 150 reais. Imagina se um trabalhador que a família depende dele, um pai de família que tem 2 filhos, vamos supor, e a família depende dele com um salário mínimo. Se ele não tem casa própria, tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, um salário mínimo fica muito pouco. Em sua opinião, qual a faixa salarial da tabela serviria para representar o homem pequenino da charge acima? Por quê? Eu acredito que seria a maioria da população, os 45%, que é o salário mínimo, e o grandão aqui seria aquele 1%, né? O 1% é quem ganha 20%, mas na charge aqui está representado as pessoas, o preço das coisas, que o salário é desse tamanho, e o preço das coisas bem maior. Então, se o nosso salário fosse maior, dos trabalhadores, o nosso salário mínimo, talvez equilibrasse, a gente conseguisse adquirir e ter uma alimentação mais tranquila, mais regrada, vamos supor, porque tudo no mercado tá caro. Se um dia que vocês forem no mercado para ver o preço das coisas, o quilo do arroz, estava rodando muito na mídia, o valor do arroz, do quilo do arroz, subiu muito. Então, devido à pandemia, devido à procura, não sei, mas subiu muito. Então, uma pessoa com um salário mínimo tem que ter esses cortes e esse tipo de economia. Espero vocês na aula virtual de geografia, tá? Pra gente responder e questionar e refletir um pouco dessas questões. Pessoal, no nosso livro de português, na nossa aula de português de hoje, nós vamos aprender uma matéria nova chamada interjeição. Só que antes de aprender essa matéria nova, nós vamos resolver uns exercícios aqui primeiro da página 167. Leia e relacione as expressões abaixo a emoções que ela transmite, tá? Ó, como está lindo, de admiração. Fora daqui. Raiva, rancor, inconformismo. Ai, 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 meu dedinho, dor. Oba, alegria, contentamento. Ufa, aqui ufa é alívio. Vamos, olha a hora, depressa. Em, de dúvida. E viva, de aplauso, tá? Então essas expressões, essas palavras servem para expressar o nosso sentimento. Na página 168, tá dizendo aqui, ó. Palavras como a, em, cuidados são chamadas de interjeições. Interjeições são palavras que exprimem emoções, sensações e estado de espírito. E quase sempre são seguidas de ponto de exclamação. No exercício 3, diz assim: escreva a interjeição que você usaria em cada um desses casos. Se você encontrasse um gato querendo abocanhar um passarinho, o que vocês iam gritar? Show! Fora! Né? Você não ia deixar o gato comer o passarinho. Se alguém lhe fizesse uma surpresa e preparasse seu prato favorito. Viva! Oba! São essas expressões que nós iríamos usar. Se escutasse um barulho assustador
no meio da noite. Cruzes, nossa, ai, ai. Agora nós vamos completar as frases com as interjeições adequadas, expressões adequadas. Quando a gente pega um telefone, a primeira coisa que a gente diz: alô, quem está falando? Aquela moça está se afogando. O que a gente diz antes? Socorro! Aquela moça está se afogando. É uma interjeição aqui. E agora nós vamos reescrever os trechos, substituindo as expressões em destaque por interjeições. Veja um exemplo. Cuide-se, não corra tanto, advertiu a mulher ao motorista. Cuidado, não corra tanto, advertiu a mulher ao motorista. Então vamos lá. Faça silêncio, estamos em um hospital. Psiu. Faça silêncio, né? Estamos num hospital. Ou só o psiu, estamos num hospital. Que alívio, consegui chegar ao cinema antes do início do filme, disse o jovem aliviado. Ufa, consegui chegar ao cinema antes do início do filme. Né? Então são essas as atividades de hoje de português, vocês vão fazer no próprio livro de vocês. Né? Tenham uma boa segunda-feira, um bom retorno, vocês têm avaliação hoje de música, uma boa avaliação. Cuidem-se, eu tava com muita saudade, fiquem em casa.